Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. O tema desta noite, controvertido e de interesse geral da nação brasileira, é o seguinte: o novo decreto de armas é ou não constitucional? Para analisar e discutir este importante assunto, aqui através de nossos contatos muito profícuos com a OAB, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais: o Dr. Roberto Serra, presidente da Comissão de Direitos Humanos; o Dr. Daniel Alvarenga, ele é da Comissão Especial de Estudo pelo Porte de Arma; o Dr. Gilles Gomes é advogado criminalista. Eu vou começar aqui com o Dr. Daniel Alvarenga. Pois é. Para já começar assim com uma polêmicazinha, para depois a gente destrinchar esse assunto. Eu quando vi no primeiro decreto lá, eu até nem sei se no segundo está valendo, me parece que sim, que jornalistas podiam ter porte de armas. Eu pensei, meu Deus, meu São Benedito, eu conheço jornalista que se der porte de armas para esse pessoal, eu tenho que fazer alguma coisa, mudar de país. Mas aí eu pensei, para advogados não tem problema, porque não tem advogado maluco, só jornalista, né? É isso mesmo? Boa noite, Você vê que eu já cheguei chegando, né? Para os advogados pode, para os jornalistas eu estou achando que tá exagerado, mas para advogado pode. Boa noite, Rosenval, boa noite, Dr. Roberto Serra, Dr. Gilles. É um prazer estar aqui com vocês, debatendo um tema de grande relevância, tanto para a sociedade como para a advocacia. É importante destacar que o decreto das armas, proferido pelo presidente da República, não visa distribuir indistintamente armas de fogo a qualquer categoria ou a qualquer cidadão. Né? É necessário, para portar uma arma de fogo, nas categorias elencadas pelo decreto, que sejam cumpridos alguns requisitos, né? Dentre eles, aptidão psicológica, capacitação técnica, residência fixa, ocupação lícita, além de o treinamento de tiro, que irá capacitar a pessoa que deseja portar arma a reagir numa situação de perigo. Como a sua pergunta diz, a questão dos jornalistas, o porte de arma, ele é facultativo, ele não é obrigatório. Então, portanto, as pessoas que quiserem e puderem portar arma de fogo terão que passar por esses requisitos estabelecidos no decreto. Bom, Dr. Gilles Gomes, evidentemente que eu conversei com o Dr. Daniel Alvarenga com uma, entre aspas, provocação, porque esse assunto eu creio que ele é tão controverso e tão palpitante que me parece que é quase que difícil chegar num absoluto consenso, né? Existem pessoas que defendem uma posição e defendem a outra. Quando você ouve um, você fala, opa, é por aí. Você ouve o outro, fala, opa, é por aí. Mas o senhor, como advogado criminalista, o senhor tem uma posição firmada sobre esse decreto? Quer dizer, qual que é a solução? O decreto vai por um caminho que poderá permitir ao cidadão de bem ter mais condições de ter aquela ampla defesa que me parece que no artigo 5º da Constituição, não é isso? De 1988. Eu não sei qual inciso que é lá, mas é o artigo 5º. Hã? 55. Inciso 55, tá vendo? Que posição o senhor tem hoje como advogado criminalista? Bom, Rosemel, boa noite. Roberto Serra, Daniel, é bom estar entre amigos. E esse é um tema que, do meu ponto de vista, tem que ser visto, enfrentado, vamos dizer assim, imune ou limpo ou afastado das paixões, para que a gente consiga informar, de fato, as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, o que, do meu ponto de vista, não tem acontecido até então. Primeiro porque o decreto ele é levado à sociedade sem um necessário, um prévio debate nos espaços de debate, no caso o Congresso Nacional, e aí eu já aponto uma primeira questão que você levanta, que é a inconstitucionalidade desse decreto, porque o Estatuto de 2003, ele não só oferece à sociedade uma proposta de desarmamento, mas também insere na sociedade uma política pública
que não pode, por sua vez, ser mitigada, ser modificada, do meu ponto de vista, por um decreto presidencial. Então aí estaria um aspecto de inconstitucionalidade do decreto. Mas em relação à pergunta especificamente, são vários os argumentos levantados para defender o decreto. Eu espero poder enfrentar todos junto com o Dr. Roberto Serra, mas um deles nos parece muito caro, que é o de que o decreto e, por conseguinte, o armamento, o armar a população, vai reduzir o número de latrocínios, que são aqueles crimes de roubo seguido de morte, o que não confere. Não confere por quê? Primeiro porque a gente não tem um estudo sério ainda no Brasil que mostre essa equivalência. E segundo, porque em 2003 e 2005 a gente tinha uma taxa de latrocínio de 6,1% relacionada às pessoas presas. Essa taxa hoje, doutor Roberto, ela é de 3,1%, ou seja, uma taxa que caiu. Então, por esse argumento, eu armado vou conseguir defender a mim e meu patrimônio? Não sustenta. Até porque nós nunca temos ao nosso favor o efeito surpresa. Quem tem o efeito surpresa é, na verdade, a pessoa que porta a arma e se dirige até você para praticar algum ilícito. Esse é meu ponto de vista. Perfeitamente. Dr. Roberto Serra, que eu gosto muito, meu amigo, o Dr. Roberto Serra, antes de fazer pergunta para ele, é interessante, porque as meninas do programa falam assim, o Dr. Roberto Serra vai, elas falam, ai meu Deus. Ele vai, ai meu Deus, por que ai meu Deus? É porque ele é bonito demais, ai meu Deus. Eu pensei que é porque ele dava trabalho demais, mas não é. Porque ele disse que ele é muito bonitão. E aliás, que o Dr. Roberto Serra é uma pessoa bonita por dentro e por fora. As meninas acham ele bonito assim como galã, e eu acho ele uma figura humana extraordinária. Mas feita a brincadeira, que se eu não brincar com o Dr. Roberto Serra, o Lúcio Flávio, os colegas dele depois brigam comigo. Mas muito obrigado mais uma vez pela sua honrosa presença aqui. Agora, doutor Roberto Serra, evidentemente que nós vamos tentar destrinchar esse assunto à luz do que o doutor Gilles Gomes disse, e o doutor Daniel de outra maneira, à luz da razão, porque ele é ele traz a emoção para a discussão, né? Mas uma das coisas que eu tentei como jornalista, deixa-me pensar uma coisa que me daria um norte. Falei, então eu vou pegar no mapa mundi onde as armas são mais liberadas e onde elas são mais restritas. O que aconteceu? Não me disse nada, porque tem países que são altamente liberais em termos de armas e tem criminalidade baixa, e tem países que são altamente liberados e tem criminalidade alta, e vice-versa. Então, à luz do que fazem outros povos, não me deu nenhum tipo de refresco para resolver o problema. Você acha que existe algum... Porque uma das coisas é olhar quem fez lá fora o quê? O que nós poderíamos olhar para o Brasil para dar certo? Essa equação vai fechar, não? Bom, primeiramente, quero agradecer as carinhosas palavras, as brincadeiras elogiosas e mais uma vez pelo convite, né, de estar aqui presente também, cumprimentar o Dr. Daniel, o Dr. Gilles, e os telespectadores em especial. Essa pergunta condizente ao direito comparado, ela é muito importante, porque o direito comparado, aquilo que acontece em outros países, costuma muitas vezes servir de baliza, embora a nossa legislação seja uma legislação, um sistema específico. Dentre essa comparação que nós podemos fazer e que é muito citado, vem o exemplo dos Estados Unidos. Né? Lá nos Estados Unidos, sobretudo em detrimento de uma interpretação que se faz da segunda emenda da Constituição americana, a comercialização da arma de fogo, ela é amplificada. Lá, o americano, ele possui armas. E o interessante, no que tange aos Estados Unidos, Rosenthal... Desculpe, fazer só um parênteses. E para citar um país, assim, totalmente equacionado, a Suíça também, né? Se o suíço quiser ter uma arma, ele tem. A Suíça. Que é um país, assim, bem modelo, interessante. Né? Do lado oposto, nós temos a maior população do mundo, a China, né? E o Japão, são países asiáticos que a política desarmamentista é bem acirrada, né? O Japão, por exemplo, é o país mais antigo do mundo em que se restringe o uso da arma de fogo. Mas voltando aos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos possui cerca de mais ou menos 400 milhões de armas de fogo devidamente registrada, o que dá mais ou menos 121 armas para cada 100 habitantes. É interessante, se nós fizermos uma equação matemática, nós vamos ver que tem mais arma do que habitante. No entanto,
apenas 3% da população civil americana é armada. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos, cada americano que possui porte de arma possui muitas armas de fogo. Muitas armas de fogo. Então, na verdade, no fundo, o número de pessoas armadas nos Estados Unidos é muito pequeno, equivale a 3%. Mas a realidade aqui no Brasil, comparando com outros países, ela necessita de um enfrentamento e de uma discussão bem mais ampla, porque aqui nós temos carências que ultrapassam o problema da arma de fogo. Nós precisamos resolver, em outras palavras, algumas outras questões antes de se discutir o porte e a posse de arma de fogo. Bom, doutor Daniel Alvarenga, mas evidentemente que a população brasileira, porque isso foi bote de campanha, isso foi inclusive uma estratégia de marketing muito bem elaborada, usando inclusive um simbolismo de uma arma para dizer, olha, é para isso que eu vim. Então, evidentemente que o eleitor votou nisso. Ele não votou? Votou. Então, a população brasileira me parece que ela apoia a possibilidade de se armar. Mais uma vez, que conta que fecha aqui? Rosenval, o decreto presidencial não é nenhuma surpresa, porque foi uma bandeira defendida pelo presidente na época da campanha. E se você for observar qual a opinião pública a respeito do armamento, imediatamente você me leva a lembrar do referendo feito no ano de 2005, Sim. onde 64% da população brasileira disse não à proibição e o acesso às armas de fogo. Né? E também complementando essa questão da comparação de alguns países, os Estados Unidos e a Suíça, como bem dito, são os países com maiores acessos às armas de fogo, que tem uma política de facilitação das armas de fogo, e são os países mais seguros para se viver. Se você comparar, por exemplo, o Brasil com os países da América do Sul, o Uruguai é o país hoje que tem uma política de facilitação e tem um segundo menor índice de criminalidade na América do Sul, perde apenas para o Chile. O Paraguai, de igual modo, tem uma política também que facilita o acesso às armas de fogo e é o terceiro país da América do Sul com menor índice de criminalidade. Se você observar dentro do Brasil, hoje Santa Catarina, Rosenval, é o estado que tem o maior número de armas registradas, armas legais. E é o estado do Brasil mais seguro para se ver, com menor índice de criminalidade. Jaraguá do Sul é a cidade com o maior número de armas registradas, com o maior número de clubes de tiro e é a cidade mais segura para se viver no Brasil. Bom, eu vou chamar os comerciais. O doutor Gilles Gomes, quando você estava falando, deu aquele olhar de secar pimenteira. Olhar de secar pimenteira. Isso lá em Rio Verde chama secar pimenteira. Você vê que o assunto ele é realmente palpitante com argumentos muito sólidos de lado a lado. Mas nós vamos dissecar o assunto para que o telespectador também, através da informação de cada um dos convidados, possa tecer também as suas próprias considerações. Eu quero lembrar que a Pax Clínica funciona há cerca de 40 anos, é um instituto de neurociência e é uma instituição hospitalar de caráter privado, destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. Telefone 3282-7040, fica na rodovia BR-153. Bom, e a Credijur é uma instituição financeira da família e dos negócios de advogados em Goiás. Filie-se e aproveite as vantagens dos produtos e serviços bancários com maior eficiência e menores custos. Telefone 3216-0102. Cerrado Acabamentos não é somente mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Tudo lá à pronta entrega. Avenida Mutirão, número 2948. Telefone 3922-5600. O Sebrae está há mais de 4 décadas dando apoio a pequenos e médios empresários. Conheça os cursos e eventos que podem ajudar a expandir o seu negócio. Acesse sebrae.com.br e descubra a unidade mais próxima de você. Voltamos já já.
Você sabia que o Cicobi vai sortear 16 carros Etios sedã e 3 caminhonetes Hilux 0 km para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Cicobi Cap Mais em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.cicobicapmais.com.br. Se você ainda não é associado, agora tem mais um bom motivo para se associar ao Cicobi. Além dos melhores produtos e serviços financeiros, adquirindo algum produto da promoção, você pode ganhar veículo 0 km. Participe você também do Cicobi Cap Mais. Promoção autorizada pela CFL, número 04000700/2018. O Laboratório Núcleo é uma empresa 100% goiana com mais de 35 unidades. Destaque em exames de hormônios e alergias, referência em provas funcionais endócrinas. Coleta domiciliar, resultados via internet e atendemos os principais convênios. Aberto aos domingos e feriados e 24 horas em hospitais. O Laboratório Núcleo quer atender você. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. O dia a dia da cidade visto de um jeito diferente. No TJ Goiás, você tem a notícia com análises sem sensacionalismo. Nossos repórteres mostram os problemas e apontam soluções. E tem ainda artesanato, arte, culinária. TJ Goiás, de segunda a sexta à 13h, aqui na PUC TV Goiás. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema o novo decreto de armas. É ou não constitucional? Bom, doutor Gilles Gomes, o doutor Daniel Alvarenga realmente trouxe aqui dados que são fatos. Né? Quer dizer, em estados, para não dizer outra nação, estados brasileiros onde existe o maior número de armas registradas são estados com criminalidade baixa. E cidades também, não é? E como é que fica aí? Não, menos cabritinho, né? É porque são os gaúchos, é por aí, não? Não, enquanto o doutor Daniel falava, eu lembrava de Pocitos, que fica no litoral de Montevidéu, uma praia linda, né? Então me deu saudade. Mas o argumento é um argumento muito sólido, mas que atenta contra a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. E por quê? Primeiro, eu quero fazer um gancho com o que o Dr. Roberto colocou, muito bem, inclusive, a respeito desses, vamos dizer assim, desses símbolos da campanha, o símbolo da arma e o símbolo de uma certa, vamos dizer assim, o Bolsonaro, ele se posicionava em relação aos Estados Unidos e a bandeira americana com louvor, né? Isso, inclusive, gerou uma certa celeuma. Só que a segunda emenda, ela tem um caráter que o Dr. Roberto Serra traz, que é histórico, né? Em 1791, que é quando a segunda emenda é aprovada nos Estados Unidos, as províncias, elas eram colônias da Espanha e colônias da Inglaterra, de modo que armar a população e exercitar a autodefesa tinha um caráter cívico. E esse direito individual, que depois foi numa decisão da Suprema Corte, no caso Columbia versus Heller, o Dr. Roberto Serra traz, ele decorre de uma natureza histórica que não é o caso do Brasil. A nossa Constituição não prevê esse tipo de direito individual como lá. Lá, o direito de portar arma e munição equivale ao direito ao voto. Então há uma discrepância que não pode ser simplesmente importada e instalada no Brasil. Mas falando de Pocitos e do Uruguai, Uruguai e Suíça são países seguros, mas não em função da arma de fogo. Por exemplo, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da Suíça, ele está medido pela ONU, a Suíça, na 13ª posição. O Uruguai ocupa a 58ª posição. E o Brasil, logo depois do Uruguai, a 79ª posição, o que mostra que, como o Dr. Roberto Serra traz, há outras tarefas de casa
a serem observadas e cumpridas antes de armar a população, como, por exemplo, saúde, educação, saneamento básico e uma segurança pública que parta de um pressuposto, Rosenval, de menos beligerância do Estado e mais inteligência. É isso que a gente espera. Agora, veja bem, doutor Roberto Serra, vou insistir num aspecto peculiar aqui. Bom, a população brasileira, se você conversar com o homem comum, ele é a favor do armamento. Você conversa, chega qualquer pessoa aqui fora, fala assim, não, eu quero ter minha arma, eu acho que o Jair Bolsonaro está certo, e etc. O homem comum pensa isso. Os intelectuais, as pessoas versadas em direito e jornalistas, não importa, que representam uma parcela menor da população, discute o problema à luz de vários aspectos. Eu pergunto, será que nós não estamos, então, querendo tutelar a população e não querer acreditar nela, que ela sabe o que fala, sabe o que quer, quando ela massivamente decide uma questão? Quer dizer, é tipo assim, não, vocês não entendem, deixa, meninos, eu que vou cuidar de vocês. Será que isso não é um erro da nossa parte? Quer dizer, a população, então, não tem o direito de dizer o que quer e pronto? Bom, primeiramente, vamos colocar algumas coisas nos seus devidos lugares. O Estatuto do Desarmamento, quando ele trouxe o referendo, era para se decidir acerca da possibilidade ou não de comercialização de arma de fogo no país. Essa possibilidade foi aceita pela população, mais ou menos 60% da população, em 2005, votou pela possibilidade de comercialização. Não era um referendo para aprovação do porte, posse de arma de fogo. Segundo lugar, se eu não estiver enganado, em dezembro de 2018, o Instituto Datafolha, salvo engano, divulgou uma pesquisa em que 60% da população era contra, exatamente contra essa política armamentista. Então, os dados que eu tenho são desses institutos. Primeiro, no que tange ao referendo de 2005, segundo, no que tange essa pesquisa feita pela Datafolha. Mas, independentemente disso, o certo é que nós temos uma legislação federal, que é o Estatuto do Desarmamento, que desenvolve uma política desarmamentista. E, de acordo com esse estatuto, os decretos, eles são atos do Poder Executivo regulamentadores daquilo que está pré-definido em lei. Um decreto, por exemplo, ele não pode ampliar ou alterar aquilo que está na legislação. O que eu estou percebendo é que o Poder Executivo, por intermédio de decretos sucessivos, um em janeiro e 2 agora no mês de maio, vem tentando flexibilizar uma legislação que é rígida. E isso padece de vício gravíssimo de inconstitucionalidade, porque é competência do Legislativo. Então, a sociedade precisa entender exatamente isso. Nós não podemos ultrapassar as barreiras constitucionais para fazer valer um pseudo-entendimento de que a sociedade é a favor disso ou a favor daquilo. A sociedade pode se manifestar e deve se manifestar, mas nós temos que respeitar as balizas da lei. Enquanto a legislação não for alterada para atender ou não os reclamos da sociedade, nós não podemos aceitar que, por vias oblíquas, essa alteração seja efetivada. Bom, eu vou tentar resumir, porque nem todo telespectador é versado no direito. E se eu estiver errado no meu resumo, o senhor me corrige. Quer dizer, muito embora a maioria da população possa estar a favor, o presidente queira alterar para flexibilizar para o cidadão ter sua arma, o senhor entende que vai esbarrar num preceito constitucional, que o decreto não pode estar acima da legislação maior, não é isso? Exatamente. E poderá então desembocar numa batalha jurídica que vai terminar no Supremo Tribunal Federal, que finalmente poderá cumprir o seu rito, que eu acho que é justamente isso, dizer se uma coisa é constitucional ou não, né? Porque o Supremo Tribunal Federal está servindo até para o sujeito que reclama que não choveu em Rio Verde, né? Vai parar lá no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é isso, né? Na verdade, já desembocou. Já desembocou. Já há ações de inconstitucionalidade tramitando no Supremo Tribunal Federal e também no próprio Congresso Nacional questionando esse decreto. Mas tem, doutor Daniel Alvarenga, nas pessoas que defendem por uma razão ou outra, eu tenho um caso que eu considero como cidadão, que eu vou colocar para vocês para ver como que nós entendemos esse assunto. Mas veja bem, o doutor José Serra
pontuou aqui, o referendo era para saber se podia comercializar arma no Brasil ou não. Eu não sei nem se a população entendeu bem aquilo lá. Eu estava do outro lado, eu defendi que deveria comercializar. Eu estava junto com o Irapuan Costa Júnior e o grupo que fez o lobby, entre aspas, né, para continuar comercializando, porque assim entendia que devia ser feito. Mas veja bem, o argumento de que você desarmar a população poderia diminuir a criminalidade, nas décadas que sucederam à campanha de desarmamento, que muita gente entregou a arma, teve aquela anistia, não é verdade? Incentivos, não diminuiu a criminalidade. O senhor que acha que nós deveríamos flexibilizar mais, leva isso em consideração? Quer dizer, tá, nós fizemos esse modelo, não resolveu. Então, por isso, vamos armar a população? É por aí? Olha, Rosenval, assim que assumi a presidência da comissão, nós reunimos a diretoria e decidimos um plano de ação. E elaborar um estudo técnico, científico, para apresentar ao Conselho Seccional a respeito desse tema. E os estudos preliminares apontam exatamente isso que você está dizendo. Logo depois, os 3 primeiros anos após a vigência do Estatuto do Desarmamento, houve sim uma redução tímida dos crimes violentos praticados no Brasil. Mas logo após esse período, nós percebemos uma escalada da criminalidade que hoje soma-se mais de 60 mil crimes violentos praticados contra as pessoas no Brasil. Isso nos leva a acreditar que o Estatuto do Desarmamento ele foi um grande fracasso, ele ruiu, porque em plena vigência do Estatuto do Desarmamento, onde se imaginava que menos armas em circulação diminuiria a criminalidade, e foi exatamente isso que aconteceu. Bom, doutor Gilles e doutor Roberto Serra, vocês têm argumentos para contrapor isso que também é fato, né? Sim. Quer dizer, o Estatuto do Desarmamento não diminuiu a criminalidade no Brasil, que só vinha e vem aumentando. E, aliás, que nos primeiros meses do governo Bolsonaro, já que as pessoas gostam muito de imputar a ele várias coisas nos primeiros meses, diminuiu o índice de criminalidade da que entra contra a vida. O argumento do doutor Daniel Alvarenga, que é um fato, o que o senhor contrapõe a isso? Eu penso que o fato precisa ser melhor trabalhado, que esses dados precisam ser depurados para que a gente chegue aí sim a algo concreto, fonte de pesquisa que pode, de fato, levar a um norte. Primeiro porque também em 2003 a gente tem a promulgação da Lei 11.343, que é a Lei Antidrogas. E a Lei Antidrogas, produto de um governo progressista, produziu a maior população carcerária no Brasil nos últimos 15 anos. Né? A época, em 2003... Posso fazer um adendo? Claro. Mas o senhor chama isso de governo progressista? Ou de governo, regresso? O governo dito progressista. Dito progressista. Que, do ponto de vista da política criminal, fez algo... criou uma tragédia nacional. Porque se isso for progresso, eu quero um atraso. Né? É bom se dizer isso. Mas essa é uma questão que tem que ser considerada. E o crime no Brasil, desde então, mudou muito. À época, a população carcerária girava em torno de 300 mil pessoas. Agora, em 2018, a gente fala de 726 mil pessoas presas. E um ponto interessante, que aí vai de encontro com o argumento do Dr. Daniel, é o seguinte: pequena parte desses crimes ou dessas pessoas presas está atrás das grades pelos delitos graves, aqueles de latrocínio ou até mesmo de homicídio contra as pessoas, que é o que motivaria uma necessidade de se armar. 3,1% dos crimes são de latrocínio. A grande maioria dos crimes, Rosenval, são crimes contra o patrimônio, furto seguido pelo roubo e crimes de drogas. Então, a gente fala aí de uma população carcerária de mais ou menos 50% dessa população que foi introduzida no sistema penitenciário por esses crimes. E aí eu encerro o argumento para a gente ver que não tem relação direta, como ao contrário do que disse o colega Daniel. O tráfico, ele gira em torno dele
toda uma escalada criminosa, porque as execuções que são apontadas nesse último censo de 55 mil homicídios, grande parte delas são as execuções do tráfico ou relacionadas ao tráfico de drogas. Ou seja, não há uma relação entre estar armado e reduzir o número de mortes ou mitigar ou reduzir os requisitos, ou, enfim, regular os requisitos, como quis o decreto, e eu acho que foi muito feliz o estatuto, e a segurança sofrer algum tipo de impacto claro. Eu acho que não tem relação nenhuma. Bom, eu vou chamar os comerciais e depois passar para o Dr. José Serra, mas eu sempre gosto de dizer isso, digo isso, e eu gostaria que o telespectador pensasse nisso profundamente. De quem é a culpa? Principalmente do chamado pacato cidadão. Quem é esse pacato cidadão? O que consome a droga. Sem o consumo, não alimentamos esse monstro que está nos devorando. Eu sei que não, eu só estava aqui ouvindo um Pink Floyd e fumando meu baseado. Você está contribuindo. Só dei uma cafungada de cocaína aqui porque eu estava feliz, era aniversário de 15 anos da minha filha. Eu não quero saber o que é. Se você está usando drogas, você está alimentando o monstro que nós estamos tentando destruir. É simples assim, mas o difícil é nós percebermos isso com a clareza que precisa. Pelo menos essa é a minha opinião. Nós vamos para um breve intervalo comercial, lembrando que o Complexo Cicobi, com mais de 2.000 pontos de atendimento espalhados pelo Brasil, é a escolha certa para administrar a conta corrente da sua empresa. Afinal, você também é dono e participa dos resultados. Procure uma agência e se informe, cicobi.com.br. Águas do Bem. Olha, esta água é impressionante. Ela é um excelente antioxidante, ajuda no tratamento de doenças como diabetes e câncer, meu. É uma das águas mais alcalinas com menor índice de teor de sódio do mundo. Eles entregam na sua residência. Águas do Bem, 3255-9626. E a República da Saúde, você já sabe, lá você se alimenta apenas com azeite de oliva virgem. Rua 89, 1655, Setor Sul, próximo ao Clube de Engenharia. Telefone 3942-6575. Voltamos já já. O Arnaldo agora deu pra ser síndico. E aí, pra melhorar, ele resolveu colocar a portaria remota Tecnoseg, a tal da PRT, que tem tecnologia de ponta e deixa o condomínio muito mais barato. E esses dias ele recebeu até um abraço da vizinha dos 604, só porque o custo da portaria baixou 70%. Quem é que liga pra uma economia de 70%? Hein? Fala, Arnaldo. Ai, esse homem deu pra economizar até pra falar. Que ódio. Portaria remota Tecnoseg. Seu condomínio com custo de portaria até 70% mais barato. Um laboratório de referência deve ter conveniência, com atendimento 7 dias por semana, mais de 35 unidades e a melhor equipe, agilidade, com resultados rápidos e equipamentos de alta complexidade em Goiás. Dedicação, dados precisos, coleta domiciliar, café quentinho e especialistas em exames de alergia e endocrinologia. Núcleo, reúne o melhor para a sua saúde. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Uma boa impressão deixa sua imagem limpa. A Gráfica PUC tem estrutura completa para garantir qualidade diferenciada a seu material gráfico. Tratamento de imagens, birô de artes gráficas, máquinas modernas e processos que respeitam o meio ambiente. Tudo com o melhor atendimento, profissionais especializados e entrega rápida. Não brinque com a imagem da sua empresa. Escolha a Gráfica PUC 3946-1892. Do domingo é dia de cultivar informação. Como uma propriedade pequena pode aumentar a produtividade, plantar novas ideias. Com alguns temperos e muita criatividade, você vai poder garantir aquele prato de domingo e colher grandes resultados. Para aumentar a produtividade e facilitar a vida do produtor. Tudo que é destaque no agronegócio está no Vida no Campo. Todo domingo, 7 da manhã, na TV Aparecida. Não sei, esse tema é muito...
Já estamos no ar. O tema é tão bom que eu estava aqui batendo um papo com o Dr. José Serra e era capaz de continuar. Estamos com o tema: o novo decreto de armas é ou não constitucional. Mas, Dr. Roberto Serra, o senhor queria acrescentar alguma coisa ao que o Dr. Gilles Gomes disse, não? Ou ele se encerrou nessa análise? A política, ou melhor, o discurso que vem sendo desenvolvido na aprovação desses decretos pelo Poder Executivo, especificamente pelo Presidente da República, não é um discurso de segurança pública e não pode ser um discurso de segurança pública. A segurança pública, ela não está necessariamente atrelada a armar ou não a sociedade. Quando se diz que a partir do Estatuto do Desarmamento não se reduziu a criminalidade, se esses dados realmente permanecerem como válidos, a criminalidade não reduziu, não foi porque a população deixou, entre aspas, de ser armada, foi porque outras políticas de desenvolvimento público não foram desenvolvidas. E o mais interessante é que, da promulgação do Estatuto do Desarmamento até hoje, praticamente, se por um lado aumentou a criminalidade, por outro, quase que triplicou o número de pessoas presas. Então, nós não podemos fazer uma regra tão direta de causa e efeito do desarmamento, armamento, com a queda ou não de criminalidade. Talvez Santa Catarina tenha desenvolvido políticas de segurança pública eficazes a ponto de reduzir a criminalidade naquela região. Então, basta essa vontade política. Agora, utilizar-se do discurso armamentista para pregar uma ideia para a sociedade de que o cidadão andando com a arma aqui na cintura irá intimidar alguém e evitar eventual vitimização de um crime, eu acho que é um exagero, é um passo muito largo, que precisa ser melhor debatido. É por isso que a matéria tem que tramitar perante o Congresso Nacional. Agora, doutor Daniel Alvarenga, eu vejo o seguinte: me parece que na nação brasileira, tudo aquilo que nos une é muito maior do que o que nos separa. Se você pegar uma pessoa de extrema esquerda e uma de extrema direita e falar, você põe tudo que você quer que faz no país, eu tenho certeza que 80% serão coisas coincidentes. Neste caso que nós estamos discutindo aqui, há uma coincidência entre as pessoas de bem que eu conheço, que é o seguinte: o cidadão que tem uma casa, eu retiro o prédio do apartamento, porque me parece que o prédio, você acha que o porteiro lá vai barrar alguma coisa, embora seja alguma coisa bem controversa. Mas o cidadão que tem uma casa, tem uma chácara, tem uma fazenda, ele de cada 10, eu garanto que 8 fala assim: não, eu quero pelo menos dentro da minha casa. Se o sujeito está subindo no telhado, ele já quebrou a fechadura do portão, eu quero ter uma arma pelo menos para dar um tiro para cima, dar um tiro para o lado, para cima do cidadão. Me parece que essa parte é consenso. Hoje, como que está? Quer dizer, o camarada dentro da casa dele, vou dar um caso concreto. O sujeito está ali, entrou um ladrão lá na casa dele e ele atirou no cidadão que entrou dentro da casa dele para fazer, para rezar o terço, não foi. Como é que é a legislação hoje? E como é que seria com a nova legislação? O Estatuto do Desarmamento, Rosenval, ele retirou de circulação as armas que estavam registradas e que, portanto, eram legais. Né? A população foi solicitada para entregar na Polícia Federal as suas armas que tinha em casa. Que tinha em casa, e eles eram remunerados por isso. Né? A Polícia Federal dava, acho que R$80, R$200, não sei. E hoje o cidadão, ele não tem condições de oferecer qualquer defesa à sua vida e à sua família e ao seu patrimônio. Né? Então, o que eu vejo? Os decretos assinados pelo presidente, ele garantiu ao cidadão brasileiro o direito de adquirir uma arma para defender a sua vida, a sua família e o seu patrimônio. Doutor Roberto Serra, me parece absolutamente plausível que a pessoa tenha o direito de morar, ter uma residência, achar que está entrando um sujeito ali, ele sabe que o sujeito vai fazer mal para a sua família e tem o direito de defender. Eu estou separando as coisas aqui, porque o homem de bem que eu converso diz isso. Não, eu não quero andar com a minha arma, eu não quero ir para o escritório com a arma, eu não quero ter no meu carro, eu quero ter na minha casa. O senhor não acha que esse argumento é absolutamente plausível, não? Rosenval, esse direito ele é garantido desde 2003. O Estatuto do Desarmamento, ele garante a posse de arma de fogo. Em casa? Em casa. Uhum. Ele já garantia isso lá de 2003, assim como garante o porte também. O que nós estamos discutindo aqui?
Eu não estou sendo contrário a esse direito de possuir uma arma de fogo dentro de casa para legítima defesa. O que está sendo discutido aqui? É que esses decretos baixados pelo presidente da República trouxe situações flexibilizadoras que não estão na norma, vindo de encontro a uma política trazida pela norma contra o discurso armamentista. Então, se flexibilizou, por exemplo, no que tange ao porte de arma de fogo. Para você portar arma de fogo, além dos requisitos de ter mais de 25 anos, ter a capacidade técnica, psicológica devidamente demonstrada, não ter antecedentes criminais, necessário se faz demonstrar a efetiva necessidade para o porte e a posse de arma de fogo. E o que esse último decreto, por exemplo, fez? Aquelas pessoas que exercerem determinadas atividades, essa efetiva necessidade é presumida. Não precisa provar que a necessidade é efetiva. Então, por exemplo, jornalista, criminal, aquele policial, que ele faz o jornalismo policial. Esse, pelo simples fato de ser jornalista criminal, ele já supriu essa característica de ter. O caminhoneiro de cargas, pelo simples fato dele ser motorista de caminhão, ele não precisa provar que ele tem a necessidade de portar arma de fogo. E assim também no que tange à posse. Então, o que se discute aqui, o que eu acho que muito mais pontos coadunantes com o doutor Daniel, o doutor Gires, do que discordantes. Mas o que se discute aqui é que, por meio de um decreto, não se pode flexibilizar uma legislação, inserindo um discurso, que é um discurso armamentista, em detrimento dessa própria legislação. Nós precisamos passar essa discussão pelo Congresso Nacional. Agora, doutor Gilles Gomes, só para dissecar um pouco o que o doutor Roberto Serra falou, que em 2003, eu quero ir para a prática. Eu estou morando aí no bairro desse aí, tem uma casa, e falo, não dá, aqui tem muita marginal, o marginal tenta entrar na minha residência, eu quero ter uma arma aqui dentro da minha residência. O senhor disse que em 2003, na prática isso funciona mesmo? Eu vou lá e digo, não dá, tem muito marginal, eu tenho meus filhos lá, não quero, eu preciso de alguma coisa para me defender. Eu posso? É isso sim que funciona? Eu vou lá e digo que quero ter uma arma dentro de casa? Sim, a Polícia Federal, inclusive, é o órgão que, pelo decreto que regulamenta, ou que regulamentava a 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, responsável por essa fiscalização, responsável para emitir, inclusive, o registro dessa arma de fogo. Mas a outra questão que vai ao encontro do que o Dr. Roberto traz, que não tem sido bem trazida ao debate. A grande parte dessas armas que alimentam o crime hoje eram armas lícitas, com registro, que foram furtadas, foram desviadas, foram vendidas, enfim, e que hoje, com a numeração raspada ou não, alimentam a cadeia criminosa. Então isso é importante se dizer. Se a gente vai, de fato, flexibilizar para algumas categorias o acesso à arma de fogo, dois aspectos. Primeiro que nós vamos ter mais armas em circulação. Eu acho que isso é uma situação preocupante. O governo e o Estado brasileiro precisam estar preparado para enfrentar, seja por política pública, enfim, o resultado disso. Mas há outro aspecto também que precisa ser lembrado. A segurança pública é o que motiva, o que motivou o contrato social, que por sua vez deu vazão de onde nasce o Estado que a gente concebe hoje. Se o Estado está dizendo que não tem mais condições de oferecer a segurança pública, e não só na condição de excepcionalidade do artigo 25 do Código Penal, que é o que legitima a legítima defesa, ele está dizendo que, na verdade, não há mais Estado, nós voltamos para uma anarquia do século XVI, XVII e durmamos, né, com esse barulho. Eu acho que são questões, Osival, que transcendem a discussão sobre a possibilidade ou não de conceder ou ampliar à população esse direito que ela já possuía com o decreto, com o Estatuto de Desarmamento. E isso precisa ser colocado em debate. E aí o Dr. Roberto é muito feliz quando fala, não há debate. Não há debate. E mais um ponto e eu encerro. Do meu ponto de vista, a eleição do Bolsonaro, ela não foi uma eleição calcada tão só ou exclusivamente pela promessa de armar a população, mas foi uma eleição
notoriamente antipetista. Eu acho que esse é o ponto que a gente tem, até para que a gente não, né, coloque os argumentos no devido lugar. Eu tenho até um grande analista político, meu amigo, que é grande na área. Eu disse para ele claramente, esta eleição, como todas as outras que procederam o Lula, foi uma eleição com o Lula, contra ou a favor do lulopetismo. Justamente. Quer dizer, o que se votou no país? Às vezes nem a favor de alguma coisa, mas contra. Contra isso. Contra. Então, esse fator me parece muito claro, mas muita gente não acha isso, acha que são outros fatores. Para mim, esse foi um fator crucial e, aliás, que ele continua valendo. O resíduo dele não foi dissipado na nação brasileira negativamente para todos nós. Né? Não estamos falando de política aqui, que estamos num tema específico, mas para mim, nós precisamos passar por essa ponte aí e tocar o progresso. Bom, nós vamos para um breve intervalo comercial aqui. A Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos dentais com profissionais especializados nas diversas áreas odontológicas. Fica ali na rua 144, do setor Marista, telefone 3095-7592. E a Joyce Barbearia, olha aí, hoje eu fui lá na Joyce Barbearia, é o templo do homem moderno. Doutor Roberto Serra vai lá, doutor Roberto Serra? Eu frequento muito. Com certeza, eu não tinha dúvida disso. É um ambiente totalmente pensado para o homem moderno. Rua 1123, quadra 229, no setor Marista, próximo ao Bar do Paim. Telefone 3988-6223. E a Academia Flectier, você fica totalmente em forma. Pode ir lá, porque tem pilates, spinning, lutas e outros. Rua 58, número 183, no Jardim Goiás. E o Subilt, olha, o Subilt é o templo da mulher moderna. Se vocês puderem ver a Índia Poti, o tanto que ficou bonita, dá para colocar lá? Que ela cortou o cabelo, está lindíssima. Mostra a Índia Poti lá, não tem jeito não? O nosso câmera, eu vou te falar, olha aí, mostra a Índia Poti. Olha o tanto que ela ficou no Subilt, que fica ali na rua 22, número 384, no setor oeste, telefone 4012-1066. Aí, você tirou a Índia Poti, que ela faz mais propaganda para o Subilt do que a própria moça do Subilt. Voltamos já já. A Contac Contabilidade surgiu em Goiânia em 1977. O casal de contadores Agostinho e Rosângela Pedrosa fundaram a empresa com a missão de fornecer serviços e soluções contábeis inovadoras e de alto nível, com informação confiável e ágil para que todos os clientes possam atingir seus objetivos. O nosso objetivo é simplificar a contabilidade para que nossos clientes possam focar no seu negócio. Por isso, construímos a nossa empresa para fornecer serviços de confiança e a melhor experiência contábil da atualidade. Uma estrutura contábil eficiente é essencial para qualquer negócio. A Contac auxilia na gestão da sua empresa. Aproveite seu potencial máximo, diminua seus riscos, cresça de forma organizada. A Contac está aqui para você atingir o seu objetivo. Contac Contabilidade. Você conhece o Sicoob? Nós somos uma cooperativa de crédito, um sistema feito de pessoas para pessoas, buscando melhores soluções financeiras para você e sua empresa. Oferecemos um leque completo de produtos e serviços financeiros, como conta corrente, linhas de créditos, cartões, poupança, investimentos, seguros, consórcios, previdência e muito mais. Uma linha completa de soluções para você e sua empresa com as melhores taxas de juros do mercado. E você participa ainda dos resultados financeiros da instituição a cada ano. Faça parte de algo maior. Seja correntista e dono de uma instituição financeira. Seja você também um associado. Saiba mais em www.sicobgoias.com.br.
Agora a ciência e a cultura dos povos de língua portuguesa e espanhola mais perto de você. Acompanhe o noticiário científico e cultural ibero-americano e entre em contato com 14 países. Programa NCC todo domingo, meia-noite, aqui na PUC TV. Estamos de volta com Opinião em Debate, infelizmente no último bloco, com o tema o novo decreto de armas. É ou não constitucional? Bom, doutor Daniel Alvarenga, é claro que existem N motivos que a pessoa defende essa defesa da propriedade. Uma delas, no intervalo nós estávamos falando, por exemplo, existem movimentos como o Movimento Sem Terra, que eu acho que faz um grande desserviço ao Brasil quando faz suas invasões, que vai lá e denuncia o dono da fazenda por ter uma arma, que essa arma não está legalizada, enquanto ele é retido com a arma, o sujeito vai lá e invade a terra dele. Quer dizer, o senhor entende que, sob o ponto de vista, então, da zona rural, o decreto do presidente tem alguma pertinência, inclusive, mais relevante, considerando que o sujeito não pode pegar lá na zona rural e ligar, polícia, eu estou chegando, você está no bairro tal, até a polícia chegar lá, o sujeito já foi dessa para melhor, né? Exatamente, Joséval. O decreto presidencial contemplou aqueles que residem em área rural. Então, os residentes em zona rural, eles têm o direito de ter a posse e o porte de arma limitado em todo o território da sua propriedade, para exatamente ter a possibilidade de se defender quando um criminoso, um bandido vier atacá-lo enquanto ele estiver na sua residência. Agora, doutor Roberto Serra, entre as muitas análises que se faz sobre arma, o doutor Roberto Serra, que é um advogado criminalista também, assim como o doutor Gilles, né, Gomes, a arma em si, ela transforma o cidadão. Por exemplo, a mulher, o marido briga com ela e a coisa fica feia dentro de casa, se ela tem ali uma arma, ou ele, não importa, né? Mas pode se sentir compelida, no momento de extrema comoção pessoal, a usar a arma, não é? Uma criança, que nós já tivemos isso, a criança vai lá, tem acesso à arma e ela comete por falta de traquejo ali. Quer dizer, essas coisas da vida, como diz, na vida cotidiana do advogado, me parece que isso acontece muito mais, com mais frequência do que se imagina, não? Sim, e inclusive eu fui, digamos assim, alvo de uma situação inusitada, onde um juiz, numa audiência, estava portando arma de fogo. Chamei a OAB. Mas o juiz pode? O juiz, ele tem um porte funcional de arma, e eu questionava o uso dessa arma de fogo dentro de uma sala de audiência, onde os ânimos ali podem se acirrar. Para você ter uma ideia, quando um policial vai ser testemunha em um processo, ele tem que deixar a arma dele acautelada. Ele não entra armado para prestar o seu depoimento. Muito embora ele tenha porte. Muito embora ele tenha porte. Exatamente por conta das nuances de uma audiência e do clima que ali é envolvido, né? Por exemplo, os políticos. Imagina, do jeito que foi aprovado o decreto, o simples fato da pessoa ser vereadora, deputado ou exercer algum mandato eletivo vai dar o direito a ele, com mais facilidade e agilidade, de portar a arma de fogo, inclusive dentro da própria casa legislativa. E aqueles ambientes, nós acompanhamos aí diuturnamente na imprensa, são ambientes cujos ânimos geralmente são bem acalorados. Eu fico imaginando um político ou outro armado e discutindo com aquela veemência e com aquele vigor que se discute na casa legislativa. Mais uma vez, Joséval, eu quero aqui deixar bem claro que o Estatuto do Desarmamento de 2003 prevê porte para o morador rural, prevê posse e porte de arma. Então, o que está sendo discutido aqui já vem de uma previsão legal. O grande problema dessa discussão toda é essas implementações de flexibilizar a norma, ampliando ou facilitando o porte ou a posse de arma de fogo, se dá por intermédio de um decreto, sem passar tudo isso pelo Poder Legislativo. Essa é a grande discussão do momento. Nós só temos 2 minutos, mas só historicamente lembrando, o pai
do ex-presidente Fernando Collor matou um desafeto no Senado, se não me engano, se foi na Câmara de Deputados do Senado. Agora, ali, que a gente conhece muito bem, eu prevejo também tragédia. Vossa Excelência, me desculpa, mas eu vou te matar. Pau! Porque eles são absolutamente insensatos. Se tiver uma coisa no Brasil insensata, é o parlamento brasileiro. Mas, doutor Gilles, desculpa, nós estamos no minuto final. Muito obrigado pela sua honrosa presença. Doutor Daniel Alvarenga, muito obrigado por o senhor estar aqui, está fazendo um trabalho sério nesse sentido, contribuindo para que nós possamos ter uma clareza sobre esse aspecto. Doutor Roberto Serra, sempre nos apoiando aqui, muito obrigado pelo apoio da OAB, inclusive o apoio do nosso presidente, né, que apoia programas que possam lançar luz sobre os problemas nacionais que precisam ser resolvidos. E as minhas considerações finais são as seguintes. Evidentemente que a violência e uma arma é um objeto, é uma coisa que implica em violência. Uma arma é alguma coisa que mata. Aliás, quem mata é o cidadão que puxa o gatilho. É preciso pensar 2 vezes antes de você pensar que uma arma é a solução para todos os problemas. Ela pode ser a solução para alguns problemas, principalmente porque os policiais e outras categorias andam armados. Mas essa discussão, ela precisa ser à luz da razão, da lógica, na base da emoção, como sempre fazemos com o Brasil, quer dizer, as legislações surgem, pipocam, são aprovadas no calor das emoções. Eu entendo que isso não pode ser um objetivo produtivo. Portanto, sim, nós precisamos reavaliar, talvez, pontos cruciais do desarmamento ou do armamento, mas à luz de uma discussão séria como essa que foi feita aqui essa noite, para que você, telespectador em casa, possa pensar também e fazer as pressões que você entende que precisam ser feitas junto aos políticos e quem está decidindo. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.